Pessoal, como é que vocês estão? Antes de começar a live aqui, como é que vocês estão? Estão mexendo nos câmbios aí? Qual é a fase que vocês estão? Quem é novo aqui? Quem é novo, coloca aí hashtag sou novo, só para a gente ter uma ideia de, de, de como que vocês estão aí. É, alguns eu já conheço, né? Eu estou lembrado aqui do Elton. Se eu não me engano, o Eletrocar câmbio automático também já participou. Beleza? Pode falar aí quem já participou, quem nunca, tá bom? Então, como que estão? Vocês estão começando do zero ou vocês já trabalham com câmbio automático? Fala aí. E qual é a maior dificuldade que vocês têm no câmbio automático? Fala aí também para a gente ir lapidando o conteúdo, tá? Tentando falar sempre direto com vocês. Ó, Mojica Mojica Azevedo, sou novo. Beleza. Renan também, sou novo. Beleza, pessoal. Pode colocar aí, é novo. E é, falar de dificuldades e bora aí, tá? Então, pessoal, eu quero falar do assunto seguinte, ó. Troquei o óleo do câmbio automático. Depois disso, o carro apresentou um defeito no câmbio. E agora, o que eu faço? Pessoal, essa é uma situação que acontece muito, muito mesmo. Porque se você trocar o óleo de um carro com câmbio automático e você não souber fazer o diagnóstico inicial ali para trocar o óleo do carro, pode ser que vai aparecer um defeito nesse câmbio automático e você vai arrumar problema com o cliente, tá bom? Por isso que é importante saber fazer diagnóstico, saber, né? E é isso que eu ensino, tá? Eu tô aqui para isso mesmo. A gente está aqui para ensinar como, desculpa, como que a gente faz o diagnóstico. Então, até para trocar um óleo, você precisa fazer um diagnóstico. Então, não tem como fugir disso, tá bom? Então, quem está chegando agora aí, ó, quem está começando do zero, é possível aprender o câmbio automático? Com certeza é. Do zero, não sei nada de câmbio automático, nunca trabalhei numa oficina que trabalha com isso e não tem um lugar, não tem na minha cidade, não tem um lugar para eu aprender, não tem problema. Por isso a internet está aqui para ajudar a gente, tá? A internet é uma bênção nas nossas vidas hoje em dia. Depois da pandemia, ela se mostrou que é muito, muito eficiente. Então, por isso que hoje existe curso online, hoje existe mentoria online, reunião online, não tem barreira não, tá? A internet está aí para isso. E aprender câmbio automático online é muito, muito possível, tá bom? Então tá. O que acontece quando você troca o óleo do câmbio automático e ele passa a ter um problema? Bom, o óleo do câmbio automático, quando é um câmbio convencional e não é um automatizado e nem é um CVT, então é o câmbio convencional. Então, o câmbio convencional, ele usa o óleo ATF. Então, o óleo ATF ele tem várias homologações. Esse óleo ATF ele tem que atender a homologação específica para aquele câmbio. Então, ele tem que ser. Se chega aí um Corolla para trocar um Corolla 2012 para trocar o óleo do câmbio. Então, qual é o óleo correto que vai ser aplicado no câmbio do Corolla 2012 2.0? Então, você tem que saber qual é a homologação do óleo e você tem que saber que o óleo que você está colocando atende essa homologação, além de ser um ATF. Né? Então, ele tem que ser um ATF e tem que atender a homologação correta. E a homologação, por exemplo, do Corolla 2012, a homologação é WS. WS. E o bom do Corolla é que na vareta do câmbio dele, a homologação está escrita lá, WS. Tipo WS, né? Então, você vai lá na ficha técnica do óleo que você está
aplicando e ver se ele tem essa homologação. Se tiver, pronto, você pode colocar esse óleo sendo uma marca boa e não sendo um óleo falsificado que existe. Então, o óleo você tem que comprar de uma procedência boa. Você tem que pegar de um fornecedor bom. Você sabe que não é um óleo falsificado. Então, atendendo a homologação, você pode aplicar no carro tranquilo, que ele vai atender e o carro vai funcionar bem. Porém, se você colocar um óleo, trocar o óleo, tirar o óleo velho do câmbio de um carro e colocar um óleo novo nesse câmbio, e esse câmbio já tiver um defeito, pode ser que. Então, se ele já tiver um defeito, esse defeito ele pode piorar e pode, em muitos casos, o carro não vai nem conseguir sair. Ele já vai ficar patinando e vai estragar ali. E aí o dono do carro vai falar, ué, mas meu carro não estava assim. Por que, que agora ele está? Porque aí ele vai falar bem assim, você trocou o óleo de forma errada, ou você que estragou meu câmbio. Então isso aí é um problema, tá? Então existe forma de você blindar isso e nunca acontecer com isso. Nunca acontecer isso com você, tá bom? Então, como que acontece isso? Como assim? Como que a gente coloca um óleo novo no carro, no câmbio automático, e ele passa a não funcionar direito? É porque é o seguinte, pessoal, ó, o óleo velho, o câmbio automático está lá no seu funcionamento, beleza. E aí ele tá usando aquele óleo que está lá. Aquele óleo está velho e ele está com a viscosidade alterada, ele tá mais grosso, né? E ele tá com sujeira nele. Então ele tá, popularmente falando, ele tá mais grosso, que é uma viscosidade aumentada. E aí, essa sujeira, esse verniz que tem nele, e essa sujeira e essa viscosidade alta, faz com que os defeitos que existem no câmbio fiquem escondidos, entendeu? Então é como se a sujeira ajudasse a fazer a vedação da parte hidráulica ali. Porque eu sempre falo aqui nas lives, o câmbio ele é hidráulico, mecânico e elétrico. E o óleo do câmbio, a parte hidráulica do câmbio funciona se tiver vedando bem, se tiver aplicando os atuadores corretos, né? Então, quando existe já um defeito de vazamento interno lá, vazamento que não pinga no chão, mas vaza lá dentro, ou seja, o câmbio precisa que uma pressão seja gerada em algum circuito lá dentro, mas lá dentro tem umas vedaçõezinhas, que essas vedaçõezinhas, se elas estiverem ressecadas, ela vai perder pressão, não vai conseguir segurar a pressão hidráulica. E é aí que quando. Aí tá, mas a sujeira tá ajudando a fazer essa vedação. E aí, quando vem o óleo novo tira toda a sujeira que tem no câmbio, porque uma das funções do óleo do câmbio automático é justamente, pode chamar, para você aprender bem, pode chamar essa função de função detergente, que é justamente a limpeza que o óleo novo faz. Você pode pega uma peça suja, por exemplo, pega uma peça de câmbio suja, suja mesmo, suja com limalha e tal. E aí você pega um óleo ATF de câmbio e joga em cima. Você vai ver que a sujeira vai descer. Onde vai cair o óleo do câmbio, a sujeira vai descer. Então, o que o óleo faz? O óleo novo, ele pega essa sujeira e leva lá para o filtro. Aí, por isso que é importante trocar o filtro quando for fazer a troca do óleo do câmbio automático e também a revisão, né? Então, o filtro é bem importante, porque é lá que para toda a sujeira. Então, quando o óleo novo tira toda essa sujeira que ajuda o câmbio fazer as vedações falsas ali, né? Aí o defeito é desmascarado, ou seja, o defeito sempre existiu, mas você colocou um óleo novo e ele foi desmascarado. Só que o cliente, ele nunca que vai entender isso, entendeu? Por que, que ele não vai entender isso nunca? Porque ele levou o carro para você trocar o óleo do
Voltou o áudio, pessoal? Obrigado por avisar, tá? Obrigadão por avisar. Beleza. Tá ouvindo agora? Tá beleza? Show, beleza. Então, ó, se você dominar o câmbio automático, você saber dominar o câmbio automático, você fica tranquilo. Por quê? Chega o carro para trocar o óleo, você fala, calma, não vou trocar o óleo agora não. Eu vou primeiro ver se esse câmbio presta, né? Ou se ele, claro que você não vai falar assim para um cliente, mas eu vou ver se esse câmbio está funcionando perfeitamente. Então, você vai pegar o carro e vai fazer o passo a passo e vai conseguir validar através. Como que faz isso? Bom, você vai andar no carro. Isso eu ensino no método, tá? Isso eu ensino que você vai andar no carro, vai saber se todas as marchas estão aplicando no tempo certo, de maneira correta. Você vai pegar o aparelho e ver algumas métricas lá dentro e vai analisar, ver o parâmetro se está certinho e você vai olhar para o câmbio e ver como que está a situação dele, entendeu? Então tem uma série de situações que você consegue aprender e aplicar. Você aplicando isso, aí você vai falar, no final do teste você vai falar, ó, o câmbio não tá bom. Você vai e fala para o cliente isso, fala, e aí ele fala assim, ah, mesmo assim eu quero trocar. Mas aí, se você, quando você dominar o câmbio automático, você vai falar, mas peraí, isso aqui é um defeito? Que se o senhor trocar o óleo, não vai resolver. E isso é o que eu faço no dia a dia, entendeu? Fala, ó, esse defeito, o senhor vai gastar dinheiro à toa. Você vai gastar R$ 1.500 à toa. Como assim? Entendeu? E aí que tá o diferencial. Se é alguém que não é honesto ou alguém que não sabe, que não domina o câmbio automático, alguém que não sabe avaliar um câmbio, ele vai ganhar, ele vai fazer vai vender o óleo para o cliente lá, vai fazer o serviço, mas não vai resolver o problema dele. E aí depois, como é que você vai falar para ele que o problema não foi resolvido, sabe? Então, é por isso a importância do método, a importância de saber o que você está fazendo, tá bom? Sabendo isso, dominando o câmbio automático, você tem totalmente certeza. E aí você, tá, se o câmbio estiver bom, beleza. Aí sim, você vai lá e faz a troca do câmbio, troca filtros, né? Troca filtro, troca óleo, usando a máquina ou não, não tem problema. Mas se tiver a máquina, é melhor. E aí você faz uma troca de óleo, tendo a certeza que você não vai sofrer um processo judicial, você não vai fazer um cliente ficar bravo com você depois. Então, você trabalhar com clareza, trabalhar com essa certeza é a melhor coisa que tem, pessoal. Porque o câmbio automático, ele não aceita desaforo, vamos dizer assim. Ele não aceita. Ele aceita você saber o que está fazendo, tá bom? E aí, se você saber o que está fazendo, você tem sucesso no câmbio automático. E tem várias estratégias para você ter sucesso no câmbio automático. E aí cai por terra todo aquele mito que câmbio automático é muito complicado, câmbio automático não dá futuro, câmbio automático dá prejuízo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Dá prejuízo para quem não sabe, para quem não domina o câmbio automático. Aí, numa simples troca de óleo, ele já vai ter um prejuízo aí. Entendeu? Imagina se ele for mexer no câmbio automático. Aí vai ter um prejuízo maior ainda, tá bom? Então, qual é o diferencial de quem também conserta câmbio automático? Porque já pensou se você só faz a troca de óleo? Então, imagina só o seguinte: chega um carro para você trabalhar. Isso aí eu não estou falando para dono de oficina ou para funcionário, não, estou falando para qualquer pessoa, sendo funcionário, sendo dono, sendo autônomo, trabalhando em casa, não tem problema. Sendo um motorista, dono de um carro, eu ajudei vários colegas aí que me chamou no privado, que ele tem um carro e ele mesmo está mexendo no câmbio dele. Não tem problema. Entendeu? Eu ensino justamente quem tem um carro e mexe no próprio carro, não tem problema. Todo mundo é
capaz de aprender o câmbio automático. Não importa a idade, não importa região que mora, não importa se é mecânico ou não, se é experiente na mecânica ou não, se começou ano passado, começou esse ano, não tem problema, tá? Então, qual é o diferencial? Falando aqui de quem faz troca de óleo de câmbio automático, o que já é muito lucrativo. Fazer troca de óleo de câmbio automático é muito lucrativo, com certeza é, entendeu? Porque você tem uma mão de obra diferenciada, né? Você tem uma mão de obra diferenciada, essa mão de obra é complicado falar porque vocês são de várias regiões do Brasil diferentes. Mas assim, na minha região, por exemplo, essa mão de obra para fazer uma troca de óleo de câmbio automático, ela é de 380, por exemplo, de R$ 380 a R$ 550. Uma mão de obra, entendeu? Ainda ainda tem o óleo, ainda tem o filtro. Então a troca de óleo ela vai sair aí tranquilo aí de R$ 1.300 até 2.000 e pouco, sabe? Se for uma caminhonete, sai mais de R$ 2.000, porque vai 12 litros de óleo, vai filtro, vai mão de obra, sabe? E aí, então, trocar óleo de câmbio automático é muito lucrativo. E é um ótimo início para quem está começando no ramo, né? Mas vamos supor que você só faz a troca de óleo. Então chega um carro para você fazer a troca de óleo e vamos supor que você já é meu aluno. Então, se você for meu aluno, você vai saber fazer o passo a passo ali, o diagnóstico inicial. E aí, você vai falar assim para o cliente, ó, esse câmbio, infelizmente, ele não tá bom. Então, se o senhor fazer a troca de óleo aqui, ele não vai ficar bom. Ele vai ficar pior. Então, você fala bem assim, ó, nesse caso, eu não faço a troca de óleo porque não compensa. Depois o senhor vai ficar bravo comigo e tal, não vai dar certo. É assim que eu falo. Né? Resumidamente, é claro que não é bem assim, né? Mas resumidamente é. Então, o que você vai fazer? Então você vai ter que indicar outra oficina para fazer o reparo no câmbio automático. Então, se você não faz esse serviço e faz só a troca de óleo, você está perdendo. Então, esse era o cliente de você fazer o serviço de revisão completa no câmbio dele, e o câmbio dele te dá um faturamento aí de R$ 12.000, de 14, 15, 17, depende do carro e depende do que estragou também, né? Por isso que existe uma enorme oportunidade para quem trabalha com câmbio automático. Que oportunidade é essa? Olha na sua cidade, quantas oficinas que mexem com câmbio automático. E aí, fazendo essas lives, eu descubro que tem muitos que falam que, na minha cidade só tem um cara, mas ele é desonesto. Ou na minha cidade só tem dois, mas eles nem sabem fazer diagnóstico, ele troca a peça no chute. Entendeu? Então, olha só. Então na sua cidade, tem gente que mexe com câmbio automático? Tem, mas é desonesto? Tem, mas ele trabalha certinho, ele sabe fazer um diagnóstico preciso, em cima mesmo do defeito? Não. Se não, já tem dois motivos para você começar a mexer com câmbio automático. Ele não sabe, ele não sabe nem desmontar um câmbio corretamente, ele não sabe como é que faz, ele não trata bem o cliente. Outro motivo para você começar a mexer com câmbio automático. Não precisa ser dono de oficina, não precisa ter oficina, tá bom? Que nem eu falei, tem muitos que conversa comigo no direct, que é simplesmente um dono de carro que conserta o próprio carro, tá? Então, para quem quer começar do zero, é possível, tá? Então, se você faz troca de óleo, o interessante é você também fazer o reparo do câmbio automático. Muito, muito, tá bom? E eu sei que no começo dá medo, né? Eu comecei do zero, eu tinha medo de pegar um câmbio automático para mexer. Medo. Medo de quê? De montar errado e ele não funcionar. O cliente fica bravo comigo. Medo de eu ter um prejuízo, de eu montar o câmbio inteiro e o câmbio estragar e eu ter que pagar o câmbio do cara. Então, eu tinha medo demais, porque eu trabalhava errado. Mas depois eu comecei a trabalhar certo. Aí acabou o medo. Então, então, por que imagina que você achou um defeito, você viu que o câmbio dele não tá bom, você usou o método e você falou não, você avaliou e falou, o câmbio não tá bom para trocar óleo. Por que
trocar o óleo de um câmbio que não funciona, trocar o óleo de um câmbio estragado não funciona. Por quê? Ó, se você trocar o óleo de um câmbio que está estragado, esse defeito ele não vai ser resolvido. Não vai. E o pior é que chega cliente na oficina quase todos os dias, chegando e fala, ó, eu quero trocar óleo porque eu vi na internet lá que se trocar óleo do câmbio automático que está dando tranco, ele vai resolver. E aí falo, meu Deus, não vai resolver. Não vai. Sabe? Tem uma exceçãozinha, isso eu também falo no curso. Mas a maioria, o cliente vê lá na internet, ou alguém, tipo, alguém que não mexe com câmbio, mas mexe com, tipo, alguém que trabalha numa oficina que não mexe com câmbio, vai falar para ele, ó, eu acho que se trocar o óleo vai resolver o problema. E aí ele já vem aqui na oficina já querendo trocar o óleo. E aí eu não troco, meu amigo, não troco. Por quê? Porque não vai resolver o problema, entendeu? O que vai resolver o problema de um câmbio estragado? Você fazer o diagnóstico dele e fazer o reparo certinho e consertar o defeito, entendeu? Consertou o defeito, aí sim você pode fazer uma troca de óleo que vai ficar top, tá bom? Então, isso aí é dica de anotar. Trocar óleo de câmbio automático não conserta defeito, beleza? O que tem que fazer nesse caso? Tem que fazer o passo a passo, diagnóstico e, e, e achar o defeito. Eu tinha perguntado para vocês qual é a maior dificuldade que vocês têm na área do câmbio automático. Deixa eu ver se alguém respondeu. Eu sei que muitos estão começando, né? Então muitos não vão ter, de repente, uma dificuldade. Mas você tem um medo. Fala aí qual é o seu medo do câmbio automático. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Ó, alguns estão falando sou novo, ótimo. É bom saber quem é novo na live, porque aí eu começo a falar mais do básico, sabe, do câmbio automático. Eu entendo que vocês perdeu muito conteúdo até aqui, né? Ó, sou de Teutônia, Rio Grande do Sul. Top demais. A internet ajuda a gente quebrar essa barreira de distância, né? Ah, beleza. Qual é a dificuldade de vocês, pessoal? Qual é o medo? Manda aí, tá? Vocês falaram qual é o medo de vocês no câmbio automático, eu vou fazer mais conteúdo em cima disso, entendeu? Para ajudar vocês aí a perder o medo, tá? Então, é... então tá. Então, chegou um carro com câmbio automático, ou imagina que o que eu estou falando com donos de carro, né? Por isso que é importante. Então, eu estou falando com donos de carro aqui. Então é o seguinte, o seu carro tem um defeito no câmbio. Vamos supor que você está com ele funcionando em P, parque, que é estacionamento, né? Então, você tirou do P e colocou no R, ele deu um soco. Opa! Se ele deu um soco quando você colocou no R, não tá certo, pessoal. Entendeu? Não tá certo. Tem algum problema aí. Qual é o problema? Não sei. Eu não sei. Por isso que tem que fazer o diagnóstico, tá bom? O câmbio automático, ele é simples, desde que você tenha um passo a passo. Mas se você só falar assim para mim, ó, o meu carro é um Corolla e ele tá dando tranco quando eu coloco no D. Qual é o defeito? Eu não sei, eu preciso pegar um monte de, de, alguns parâmetros. Eu preciso pegar um monte de parâmetros para entender e chegar no resultado. E é isso que eu ensino, tá bom? No treinamento, tá? No método. E aí, depois, o câmbio automático, quando você tenta adivinhar, aí dá problema, tá? Você sofre muito até chegar no defeito, tá bom? Ontem eu postei um Reels falando do conversor de torque. O conversor de torque é uma peça que ela é muito, ela é vítima de muitos. Tipo assim, meu carro tá fraco. E aí,
Ah, é o conversor de torque, porque eu acho que o conversor de torque é tipo uma embreagem que dá movimento pro carro. Mas calma aí, a gente não pode, a gente não pode condenar uma peça no chute. Você tem que condenar sabendo o que está fazendo, entendeu? Aí, ó, conversor de torque é uma peça que eu consigo diagnosticar com o carro montado, andando no carro. Eu consigo medir algumas situações e eu consigo saber se ele está com defeito ou não, entendeu? Eu já mostrei aqui no Reels aí também, mostrando uma bomba de óleo de câmbio de uma Ranger, um câmbio desmontado, meio desmontado de uma Ranger. Aquele lá, bem recente, a gente pegou só com o aparelho. A gente consegue medir algumas situações só com o aparelho, beleza? Então, solenoide você consegue também medir só com o aparelho, antes de desmontar o carro, tá bom? Então, o câmbio automático ele não aceita que você já vai desmontando de qualquer jeito. Calma aí. Então, você vai perder um tempo, você vai aplicar um tempo ali no diagnóstico, mas quando você for desmontar, você já vai em cima do defeito, entendeu? Por isso que é importante ter um acompanhamento, um treinamento de quem já, já, já quebrou muito a cara, né? Até descobrir o jeito certo de trabalhar, entendeu? Então, o que acontece? Trocar o óleo não vai resolver o defeito, beleza? O que tem que fazer então? Já falei aqui, mas você não tem que trocar o óleo, você tem, quando tem um defeito no câmbio, você tem que ir resolver o defeito. Como que resolve? Aí a gente vai falar em outras lives por aí, tá? Mas o importante é saber que tem muita gente que chegou agora, né? Então, ó, chegou um carro para você trocar o óleo, não troca o óleo enquanto você não ter certeza que aquele câmbio está funcionando bem, beleza? Ó, o Matheus entrou aí. Boa noite, Matheus, beleza? Eliezer. Ó, o Francisco falou bem assim. Eu vou começar em setembro e vou começar a reparar câmbio automático, porém nunca reparei. Vou ter medo sim. Cara, é normal, tá? O medo no começo é muito, muito normal. Ó, o primeiro câmbio que eu fiz foi um 0372 de uma L200 Sport. O primeiro. Meu amigo, eu fiquei com tanto medo daquele câmbio. E, sabe, você fica travado, você fica com muito medo, sabe? E quando você monta ele todo e vai dar a partida e fica assim, fica orando, sabe? Fica orando, nossa, será que vai dar certo e tal? Você dá a partida, aí quando você vê o carro andando, trocando as marchas normal, é muito gratificante, pessoal. Muito, muito, muito. Muito mais do que quando você faz o motor, que eu fazia motor também. Mas quando você vê o câmbio que você desmontou ele inteirinho na bancada lá e montou e vê ele trocando de marcha normalzinho, é muito top, tá? Muito top. O Francisco falou: o que acontece se o conversor de torque cair? Se o conversor de torque cair no chão, é isso mesmo? Tipo, você está segurando ele ou está em cima da bancada e ele cair? Pode responder? Olha, rapaz, assim, dependendo da queda, ele vai danificar por dentro, tá? Então, o que é importante? Numa queda, você leva para quem trabalha com conversor de torque e abre, manda ele abrir e revisar, entendeu? É muito melhor. Se na dúvida, fala, eu acho que pode ter estragado alguma coisa aqui. Tipo, caiu, você não tá vendo lá dentro, né? Então, a pessoa que você monta um conversor quebrado, aí vai ter tipo, e aí, aí você vê que tá quebrado quando tá funcionando, né? Aí você vai ter que desmontar, tirar todo o câmbio fora de novo, pegar o conversor, levar para arrumar. Então, caiu qualquer peça, pessoal, examina bem. E no caso do conversor, como é uma peça fechada, então leva para as empresas que mexem com conversor de torque e manda revisar, beleza? Boa noite, boa noite. A gente faz tanto motor que nem tem graça mais. O mundo do câmbio é outro nível. É, é porque assim, eu acho, né? Eu acho. O motor, motor mesmo, se for ver bem, ele é meio simples, né? É claro que ele tem as folgas ali e tal, e tem
tem, né, tem uns turbinados e tal. Mas pistão, biela, virabrequim, camisa, né? E, é mecânico. Agora, o câmbio automático, o diferencial dele, que ele eu falo direto isso aqui, mas ele é mecânico, misturado com hidráulica, misturado com elétrica. Então, é isso que deixa um pouquinho ele mais complicado, sabe? Então, é por isso que você tem que saber diferenciar. Diferenciar se é um defeito mecânico, hidráulico, elétrico. Beleza? Boa noite, me chegando aí. Mas, ó, o pessoal que me acompanha mais tempo aí, ele sabe que é assim, chegou um carro, tem um defeito. Meu amigo, você, dependendo ali, se você seguiu o método certinho, você coloca em prática, você sabe que rumo você vai tomar. Você pode até demorar de achar o defeito, que isso acontece. Tem carro que dá uma dor de cabeça na gente, mas só que você vai achar o defeito. Ou seja, você imagina só, mesmo que esteja, às vezes tem um carro que resolve dar uma surra na gente, então você, mesmo que está demorando a achar o defeito, mas você não vai, e você sabe que é um defeito mecânico, você não vai ficar perdendo tempo com defeito elétrico. Você não vai ficar mexendo com chicote se o método, o jeito de trabalhar está mostrando que o defeito é aqui, ó, é por esse caminho, entendeu? Então esse que é o diferencial. Então não existe fórmula mágica não, mas existe procedimento correto para você trabalhar e ser profissional, achar o defeito em cima do achar o problema, né? Certinho, sem devagar muito. Beleza? Então, pessoal, quem não tá aqui desde o início, ó, o assunto aqui é o seguinte, ó. Chegou um carro para você trocar o óleo. E isso eu não tô falando com dono de oficina, não tem, ó, eu falo com dono de oficina, eu falo com funcionário de oficina, mecânico, não mecânico, dono de carro. A intenção aqui é falar de câmbio automático para quem está começando do zero, beleza? Não precisa ter experiência para aprender câmbio automático, não. Se você querer aprender, seja homem, seja mulher, claro que o nosso público é homem, mas o bom de mulher, pessoal, qual que é o bom de mulher que repara câmbio automático? É porque a mulher, ela segue mais o método, sabe? Se você fala para ela, ó, o passo a passo é fazer primeiro um, depois o dois, depois o três. A mulher, ela segue certinho. O homem, ele tem tendência em, quando ele fez uma vez, ele quer já pegar um atalho. Então é por isso que a gente tem que ficar nos policiando, né? O homem, ele tem essa fraqueza. Mulher não, mulher, ela fala para fazer assim, beleza, ela vai lá e faz certinho. Então, você já deve estar percebendo. Para mexer com câmbio automático, não precisa ser inteligente. Eu não sou gênio, não sou, mas quem mexe com câmbio, os meus colegas que mexem com câmbio, não é gênio, é, não precisa ser, ter faculdade de engenharia, não precisa ter ensino fundamental nem médio, nada. Não precisa ser novo. Então, pode ser velho, pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser alguém que só tem um carro. Meu amigo, o método você tem que seguir o passo a passo. É isso. Beleza? Então, quem quer aprender o câmbio automático, vamos mudar a chave aí, pessoal. Vamos começar agora. Estudar de vez, ver os vídeos lá do meu perfil. Isso eu falo toda aula. Toda aula eu falo. Pega um câmbio automático estragado, começa a mexer nele, começa a estudar ele e tal, ver como funciona ali as peças, tá? E, e aí você vai aprender. Ó, o Francisco, deixa eu ver aqui as perguntas. Beleza. Ó, o Francisco falou, o óleo, o óleo a impossível no câmbio automático? Uai, eu não entendi bem não, Francisco. Não entendi não, você pode repetir aí? Ah, imprescindível. O óleo é imprescindível no câmbio automático? Fala aí, Francisco, que é isso mesmo que você falou.
Beleza, pessoal? Ó, se você está gostando desse conteúdo, manda para um amigo mecânico seu ou amigo que gosta de câmbio automático. Não precisa ser mecânico, não. Manda para qualquer amigo que tem vontade de aprender, sabe? E, e tem pessoas aqui que acompanham a gente que tem 60 anos de idade, 55, 30, 40, não tem problema não, tá? Importante é a gente criar essa comunidade aí de para quebrar essa barreira aí que falar que existe, né? Que o câmbio automático é impossível de aprender, que não tem como ir para frente com o câmbio automático, nada disso, pessoal. Na verdade, o câmbio automático é outro nível, tá? Você aprendeu o câmbio automático, você vai subir para um outro nível aí, beleza? Ah, o Francisco falou. O nível de óleo do câmbio automático é imprescindível nos câmbios. Sim, exatamente, pessoal. Ó, isso aqui já serve até para diagnóstico. Ó. Se um óleo, o câmbio automático fora do nível, ele pode nem andar, se você tem uma ideia. Para você ter uma ideia. Pode ser que ele nem saia do lugar se ele estiver fora do nível, tá? Então, o nível, com certeza é muito importante. Beleza? Gessé, o câmbio do aluno que a gente acompanhou ao vivo, ele resolveu? Ah, sim, do Bruno. Pessoal, eu acho que não chegou aos peças ainda não, tá, Matheus? Não chegou aos peças ainda não. Mas é que é o seguinte, a gente fez só entre os alunos ali, né? A gente fez uma live fechada entre a gente, né? E aí, enquanto o Bruno ia desmontando o câmbio lá na oficina dele, a gente ia acompanhando e tal, e ajudamos ele a desmontar, achar o defeito, entendeu? Montamos o orçamento para ele lá certinho. E aí ele pediu as peças. Assim que chegar, eu vou falar para a gente marcar também uma live lá para fazer a montagem dele. Tá? É isso, pessoal. Tem que ter acompanhamento para ir para frente aqui, tá? Você tem outro acompanhamento, tem alguém para pegar na sua mão, você vai aprender o passo a passo, entendeu? Vai aprender, beleza? Então, ó, eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, se alguém tem mais alguma pergunta, eu vou esperar aí. Tem alguma pergunta? Ficou em dúvida aí sobre nessa questão que a gente conversou aqui? E quando o que troca óleo de câmbio automático não resolve o defeito, não conserta. Ficou alguma dúvida? Top. Ó, o Francisco falou top. Ô, valeu, Francisco. Valeu, hein? Valeu, Matheus. Valeu todo o pessoal que interage aí, tá? Obrigadão mesmo. É muito importante pra gente, tá? Essa interação aí. Então é isso aí, pessoal. Curte aí nossos vídeos, tá? Compartilha e vamos seguir em frente aí, tá bom? Vamos seguir em frente. Semana que vem vamos fazer mais live. Vamos parar não, beleza? Vamos começar a mudar essa mentalidade aí, tá? Vamos para cima do câmbio automático. Ó, uma pergunta aqui do Francisco. Qual é a diferença do câmbio automático para o câmbio dualógico? Ó, eu falei que eu ia, mas eu vou responder essa pergunta aqui, tá? Ó, o câmbio automático, ele é isso que eu falei para vocês. Ele é um câmbio que tem mecânica, hidráulica e elétrica. Só que ele tem conversor de torque. Ele tem embreagens, entendeu? Ele tem embreagens. Ele não tem. Eu não vou falar aqui. Acho que muitos aqui não sabem o que é um câmbio manual, né? Mas assim, ele não. O câmbio automático, ele tem engrenagem, mas só que é umas engrenagens pequenininhas. Não é igual aqueles igual os câmbios mecânicos, né? Que tem um monte de engrenagem lá. Então, basicamente, o câmbio automático, ele é isso aí. Ele tem conversor de torque, tem embreagens, né? Já o câmbio automatizado, o câmbio Dualogic é aqueles câmbios que saiu do Palio, Palio e Candy, estradas mais antigos, né? Acho que eu não lembro certinho o ano certinho, mas em torno ali de 2012, 2014, eu não lembro qual ano que começou, qual ano que terminou. Mas o câmbio Dualogic, ele é um câmbio totalmente mecânico, um câmbio manual. Isso que é interessante. Ele usa uma embreagem com funcionamento manual. Ele usa tipo assim, o câmbio mecânico,
ele tem uma embreagem, uma engrenagem para cada marcha. Claro que não é só uma, tem todo um conjuntinho ali de engrenagem para cada marcha, diferente do automático. Então, o Dualogic é um câmbio, perfeitamente um câmbio mecânico, um câmbio manual. Só que a diferença é que tem um robozinho, tem uma mecatrônica que faz o quê? É como se essa mecatrônica pisasse na embreagem pra gente, é como se ela trocasse as marchas, entendeu? Aí ela consegue trocar as marchas, consegue... Então, essa que é a diferença, tá? É como se tivesse ali alguém para pisar na embreagem e alguém para trocar marcha pra gente, é isso. O Dualogic é isso aí, tá bom? Que é o automatizado. Já tem automatizado com dupla embreagem, que nem a gente tá mexendo aqui, até num carro aqui que é o Ford Focus, ele é um automatizado de dupla embreagem. Então ele tem duas embreagens que opera o câmbio mecânico, entendeu? Então, basicamente, o câmbio automatizado é um câmbio mecânico que tem sistema de mecatrônica para fazer as trocas de marcha, tá bom? O interessante é que o Dualogic ele também tem a parte hidráulica dele, tá? Valeu, valeu. Eu não sei se ficou confuso ou deu para entender aí, tá? Mas é isso aí, beleza? A gente vai falando mais, tá bom? Já o câmbio automático é totalmente diferente. Ele é outra pegada, sabe? Pessoal, uma boa noite para vocês. Bom final de semana para vocês, tá? Vamos aproveitar aí para fazer os nossos afazeres, também ficar com a família e curtir o final de semana. E quem vai para a igreja vai para a igreja, quem vai passear, viajar. Mas é isso aí, uma boa noite, bom final de semana para todos. Valeu, até mais.